Eu venho falando, falei esses dias sobre a necessidade de remodelação aí das paradas de ônibus de Erechim, que acho que realmente necessitam de um olhar, né, diferente para esse assunto, porque milhares de pessoas usam o transporte hoje em Erechim e elas realmente não atendem a necessidade. E a gente comenta também a necessidade de se fazer pequenos ajustes, né? Tentar fazer pequenos ajustes, mudanças, né, em processos, em como ver o processo como um todo, para tentar de alguma maneira mudar alguma prática e melhorar, né, aquilo que for possível dentro de uma rotina de trabalho e de uma complexidade, né, de um assunto complexo que é a cidade. E eu acho que uma ideia seria, nesse caso específico, o município, não sei de que forma seria isso, seria um concurso, um convite, enfim, poderia fazer um desafio aos universitários de arquitetura da universidades, né, de Erechim, da Universidade Federal, da Universidade, né, da UNI, da Universidade Federal Fronteira Sul, do Instituto, enfim, que os acadêmicos pudessem bolar e desenvolver aí, né, um modelo de parada de ônibus barato, né, com baixíssimo custo, com menor custo, o critério seria esse, trabalhar com baixo custo e com um máximo de qualidade e bem-estar para o usuário desse serviço, né? Porque aí isso traria uma interação muito grande e se desse certo, né, e se der certo, seria um exemplo de que é possível, né, a gente usar a inteligência local, as pessoas, a percepção local para resolver um assunto e não necessariamente trazer fórmulas prontas de fora ou, enfim, resolver, né, essas demandas de qualquer jeito ou sem ter o mínimo de qualidade para quem necessita daquele serviço, né? E seria uma primeira experiência, como já foi feito outras em outras ocasiões, de diálogo com, né, com a realidade e com a comunidade. Então, acho que seria proveitoso, mas ao mesmo tempo, né, é um desafio. Mas ele só vai acontecer se realmente fizer isso. Se o poder público tomar a iniciativa de chegar e, não, peraí, vamos ver, é uma demanda, vamos tentar conversar com a comunidade, com lideranças, com empresários, enfim, e tentar resolver. E a exemplo disso, a gente pode falar, né, do que vem acontecendo com os caminhoneiros, é uma situação, um outro grau e complexidade muito maior, mas é muito parecido. As demandas que o cidadão tem, que o trabalhador tem, que a sociedade brasileira tem, elas não têm esse olhar de resolutividade, de foco para tentar resolver o problema e realmente trazer uma solução para quem precisa, né? E parece que você faz muitas voltas para chegar em lugar nenhum. E aí está a situação que o Brasil vem vivenciando na questão do transporte público. Se deixou de lado as ferrovias, quando se podia ter os dois modais de transporte funcionando, se priorizou um, e aí lembro também, né, estou fazendo uma salada de frutas aqui, lembro da igreja de Erechim, a antiga igreja matriz. Por que demolir uma? Por que não construir a outra e deixar aquela, né, que as duas fossem um exemplo né, de riqueza, de desenvolvimento da cidade? Não, tem que botar abaixo uma para construir a outra, tem que desligar a ferrovia para fazer a rodovia funcionar, e tudo parece funcionar nessa lógica. Por que não ter as duas? Por que não ter 3 opções? Por que não ter 4 opções? Né? E aí o tempo passa e a gente vê que as coisas realmente não se resolvem ou vão se arrastando e nunca se chega no ponto central da questão, que é resolver aquele problema.
Você cria um monte de estratégias e respostas e artimanhas, mas não se resolve. A parada de ônibus continua ruim, o transporte não dá sinais de que vai melhorar. Estamos em ano de eleição e a prioridade de tudo isso, que seria o cidadão, o trabalhador, o empresário, fica de lado, né? E as coisas continuam do mesmo jeito. E passa ano, entra ano, a gente não vê mudanças, né? Por justamente não ter essa visão, por não ter, né, pelo conjunto da sociedade, por todos nós, né, enfim, por não atacarmos os problemas, né, como tem que ser resolvidos. Tem um problema, procure alternativas, soluções, teste e põe em prática. E assim poderia se resolver pontualmente e melhorando cada coisa, mas não é assim que acontece, né? Nem numa esfera local, em âmbito municipal, e parece também não é assim nem na esfera federal, na realidade do país. E a gente vai andando e as coisas continuam do mesmo jeito, né? Então, acho que tem que mudar e as pessoas estão insatisfeitas, né? E mais do que nunca elas querem que essa mudança aconteça, mas tem que ter abertura, principalmente de quem está à frente de todo esse processo, né? Que é o governo.